Pedro Garcês, pós-graduação em Letras, Instituto de Letras da URGS, nos falando sobre narrativas na fala cotidiana ou o trabalho de narrar na conversa. E como mais ou menos a gente combinou o seguinte desenho, não é? O Pedro faz a sua exposição, não é? E depois, acho que aí sem interrupções, ou depois a gente talvez faça um intervalo, ou pode interromper e perguntar? Pode, ele deixa. Então, mas é porque, como é uma temática assim que nos atinge a todos, não é? Certamente haverá muitas perguntas. A gente pensou em fazer um pequeno intervalo, pessoal no banheiro, etc., depois voltar para algumas perguntas, algumas ou muitas. Mas primeiro eu vou falar um pouco, imprimir do lápis, algumas informações, não é? Sobre o Pedro. Eu sei que alguns conhecem o Pedro, mas acho que a maioria não, né? O Pedro é licenciado em Letras Inglês e Português, mestre em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Educação, Cultura e Sociedade pela Universidade da Pensilvânia. Ele é professor titular da URGS, não é? E onde é que ele atua? Quais são as áreas de especialidade? Linguística aplicada, sociolinguística, formação de educadores, e ele pesquisa principalmente nos seguintes temas: interação social e etnografia da produção conjunta de conhecimento. Depois ele certo vai falar mais sobre isso, da etnografia. Escolarização e formação de professores. Diversidade sociolinguística, multilinguismo, mobilidade à nova economia. Políticas linguísticas e metodologia da pesquisa interpretativa. O Pedro é líder de um grupo de pesquisa, Interação Social e Etnografia, que se dedica ao grupo ao estudo da conversa, da interação e da produção de conhecimento. E ele atua na formação inicial e continuada de educadores da linguagem. O Pedro, recentemente, há uns 3 anos, fez um pós-doutorado no Centro de Pesquisa em Educação Franco-Ontariana, francês, então, na Universidade de Toronto, Canadá. E ele é editor associado de uma revista internacional, Journal of Sociolinguistics. Bom, aí tem uma olhada, assim, o Pedro, claro, que hoje em dia está disponível para todos que se interessam, não é? Os currículos das pessoas lá no currículo, na plataforma Lattes. Ele tem dezenas de capítulos em livros, ele tem artigos muito interessantes, a gente começa a ler, há tempo que eu não olhava o que ele tem escrito, fiquei curiosa, não é? Também já deu inumeráveis cursos, palestras, e ele também é orientador de mestrado e doutorado em pós-graduação em letras. Ele, tão jovem, já formou mais de 20 mestres, contei. E também já formou outros doutorandos, não tantos, é claro, né? E além de ele continuar orientando mestrado e doutorado. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem, não é? Para conhecer uma área que poucos de nós conhecemos e que tem muito, acho, a nos dizer para nós, educadores e pesquisadores. Pedro, fica à vontade, a gente vai sentar aí, qualquer coisa, tem as pessoas entendidas em tecnologia. Então, boa noite. Muito obrigado, Rosa, pela apresentação e a Rosa e a Rodrigo pelo convite e a presença de vocês. Eu disse para a Rosa que isso começou a me assustar, porque começou a aparecer que estava se transformando numa superprodução e depois numa mega produção. Nós estamos gravando. Estamos ao vivo. E, era uma conversinha, daí virou uma palestrinha, e daí virou uma aula, e daí virou toda essa plateia, e daqui a pouco tinha cartaz, e daqui a pouco... YouTube. Que é isso? Enfim, então não é para tanto, tá? Já vou avisando para vocês não baixarem as expectativas, como diz uma ex-orientanda minha, baixas expectativas são um caminho para o sucesso.
E de fato, eu tenho participado ocasionalmente ao longo dos anos de atividades como essa aqui, e principalmente a convite da Rosa. E é sempre uma satisfação tratar dessas questões. Eu, obviamente, gosto destes temas aqui e nos últimos anos tenho estado um pouquinho afastado de lidar com eles de uma maneira mais cotidiana. E de fato, então, o que eu tenho para oferecer para vocês é o que está nesse texto, que eu suponho que vários de vocês tenham lido, mas talvez alguns que foram convidados com pouca antecedência ou por intempéries do cotidiano não tenham conseguido ler o texto. Eu vou falar um pouquinho assim, de destaques. Eu reli o meu próprio texto, mas esse é um texto já antigo, né? Ele já tem quase a maioridade. E ele próprio é uma tentativa ou um ensaio de relatar para colegas, naquela época, colegas que trabalhavam principalmente no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, que tinham e continuam a ter um interesse importante sobre elementos de linguagem que não são aqueles que produzem sintomas muito evidentes, do tipo coisas que acontecem quando as pessoas têm um AVC e daí elas têm comprometimentos de fala e é muito evidente. Sabe? Ao passo que, por exemplo, psicóticos têm sintomas de difícil detecção, especialmente quando não estão no surto pleno, de o que é que está acontecendo aqui parece normal, e aí vocês viram que lá no texto tem essa questão da normalidade, né? Às vezes não. Então era dentro desse enquadramento que eu fui convidado lá no início da década dos 2000, na virada do milênio, para contar para esses colegas e para os seus alunos em português, e à época tinha menos textos traduzidos importantes para o que está relatado aqui que tem hoje. Por exemplo, o texto seminal de descrição do que para muita gente antes parecia caos, da organização do que a gente chama de fala e interação social, que inclui principalmente conversa, mas diz respeito a todas as outras organizações que poderiam ser vistas de outros ângulos, como da oralidade. Essa descrição foi feita em 74 e que para de pé ainda hoje. Em 2000, quando eu estava escrevendo esse texto, em 2001, quando ele foi publicado, ela não existia em português e hoje ela existe, está inclusive disponível na internet, numa revista da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um texto de umas 60 páginas, que foi publicado em artigo em 1974. Bem mais recentemente, de onde vem essa tradição, que eu posso daí, vocês veem que lá no artigo eu falo no final de onde vem essa coisa toda, a análise da conversa, mas mais para trás a etnometodologia, ou o estudo dos métodos para fazer as coisas no cotidiano de grupos de pessoas quaisquer, se possível todos os grupos humanos. A obra seminal do sociólogo proponente desta coisa, o Harold Garfinkel, que em 2000 estava vivo, agora não está mais, ele só escreveu 2 livros na vida, e o livro seminal é de 67, de novo em 2000 não havia nem um capítulo, nem havia sínteses. A Vozes acabou de publicar o ano passado uma tradução do livro completo.
Então, vejam que de 2000, 2001 para cá, algumas coisas aconteceram e esse texto, tudo o que ele pretendia fazer, e basicamente tudo o que eu pretendo fazer aqui, é dar relato dessas descobertas que dizem respeito à organização, de novo, da fala e interação social, particularmente tendo a conversa como, e aqui então conversa é um termo técnico, certo? Conversa é aquilo que se crê universal em quaisquer grupos humanos. Tem gente, tem linguagem. O uso da linguagem pode ser multiplamente variado, as tecnologias podem, e tecnologias como a escrita, podem comparecer ao longo do percurso, mas alguns grupos humanos não detêm certas tecnologias, por exemplo, não detêm a escrita. No entanto, todos os grupos humanos fazem uso da linguagem de múltiplas maneiras. É comum a todos os grupos humanos. Isso é o que eu estou chamando de conversa. Esse é também o cenário, a organização que é dada para os membros, como eles são chamados, ou seja, as crianças, certo? As coortes que estão entrando na população vão fazer a aquisição da linguagem não ouvindo palestras, necessariamente, não exatamente escutando programas de rádio, não necessariamente tendo aula, não participando de sessões do júri no tribunal. Todas vão participar de conversa. Tá? E por fim, o terceiro elemento para essa proposta universalidade desta coisa, conversa, é que não requer nada mais do que ter sido socializado num grupo humano para fazer as coisas do dia a dia, sabe? Vejam que esta organização aqui tem alguém tomando um turno de fala longuésimo e um grupo de pessoas que fica tranquilamente sentado, escutando essa criatura, e depois eu vou falar sobre o ideal precário do palestrante, certo? Supostamente prestando atenção. Porque em conversa tem que prestar atenção, não porque tu está interessado, mas tem que prestar atenção, porque senão não funciona. Ou produz gafe social muito imediatamente. Então, essa coisa aqui é algo especializado e não é todo mundo que sabe fazer esta coisa, assim como nós que supostamente sabemos fazer esta coisa, não necessariamente sabemos fazer todas as outras organizações da fala e interação. Tá? Então, é desde conversa que eu vou falar sobre narrar, e este carinha, o que eu relatei a pedido desses colegas lá em 2000, 2001, era também não algo exatamente novo, portanto não tem nada de original meu, mas sim uma obra que, para além de não estar facilmente disponível em línguas outras que não o inglês, também não estava tão facilmente disponível em inglês, tá? Que é a obra deste senhor. Então, basicamente, o que eu vou falar é o que este senhor Harvey Sachs tinha para dizer, e ele era um tanto quanto diferentão, digamos assim, e ele era, durante muito tempo, a obra dele era uma obra pontuada, que circulava, assim, para aqueles de vocês que são mais antigos, sabem o que é um mimeógrafo. Ela circulava em impressões de mimeógrafos, de transcrições de aulas que ele dava até morrer em 1975. Tá? E ele era assim, diferentão em múltiplas maneiras. Então, por exemplo, aqueles de vocês que já ouviram falar do Irving Goffman, que é um dos grandes sociólogos contemporâneos, ele teve uma briga com o Goffman, e o Goffman não assinou a tese de doutorado dele, então não tinha doutorado por uma questão assim.
E, portanto, ele tinha uma situação de emprego acadêmico, de lugar acadêmico um pouco precária, e ele fazia outras coisas diferentonas, enfim. Muito pouco do que ele produziu foi publicado durante o período de vida dele. No entanto, essas aulas todas foram gravadas e em 92, portanto antes, ali elas estavam disponíveis, as transcrições editadas em 2 volumes, que dá mais ou menos no total umas 1.500 páginas, tá? Das assim chamadas lectures, as aulas dele na Universidade da Califórnia. E era uma coisa, assim, a obra toda que está, mesmo editada, ela é totalmente esparsa, não é texto acadêmico organizadinho, com introdução, desenvolvimento, nada disso. É assim, são transcrições dessas aulas, indo para diversos pontos, e o cara estava inventando um entendimento que até então não era possível, entre outras coisas, porque isso é final dos anos 60, início dos anos 70, era quando a gravação em áudio estava se tornando algo corriqueiro. Ainda caro, ainda em rolo de fitas, sabe? 2 fitas que giravam, fitas desse tamanho. Paralelamente a isso, ainda filme, efetivamente filme, não videotape nem existia, certo? Para dar conta dos elementos espaço-visuais, era mais caro ainda. Então, veja, esse cara estava atinando com algo que poderia ser revisitado e não fugidio, não estando na escrita, e mesmo assim, para olhar daí todo um desenvolvimento de transcrição para isso. Bom, este é o mundo lá em que o cara produziu estas coisas, e ele produziu muitas descobertas que param de pé até hoje. Algumas delas, muitas delas, e mesmo muito do que se produz por esta coisa que veio a se chamar análise da conversa, são coisas que, quando se produz a articulação, os participantes muitas vezes reconhecem e dizem, tá, mas isso é óbvio. Mas é mais ou menos como aquela frase da etnografia de que o peixe será o último a descobrir a água. Mais uma vez que está articulado para o peixe, qual é a composição da água e qual é a dinâmica dos líquidos, ele diz, então, só para dar um exemplo disso, ele descobriu como detectar que um usuário, cliente, como vocês queiram, a pessoa que liga para uma linha de atendimento a potenciais suicidas, quando a pessoa está realmente próxima de fazer alguma coisa séria e que seria bom chegar perto dela o mais rapidamente possível, portanto, logo tentar descobrir uma ligação telefônica, sabe? O mais rápido possível que ela está falando sério, que ela já passou por vários estágios. Na abertura do telefonema, quando o atendente liga, quer dizer, basta ring, ele chamou, o atendente liga, aqui é a linha de atendimento, meu nome é fulano. O normal em quase todas as interações desse tipo é a reciprocação do cumprimento e da identificação do nome, que é o primeiro passo, certo? Os que estão muito próximos, que depois na ligação vai ficar bem detectado, e daí na ligação justamente a gente pode ir para frente e para trás, que antes da gravação o audiovisual não tinha, né? Eles vão demonstrar muito claramente que ninguém me ama, ninguém me quer, eu já percorri, estou bem convicto, só estou aqui ligando para ter certeza de que ninguém me ama, ninguém me quer, se tu concordar comigo. E lá naquele momento ele não diz o nome. O que ele faz? Ele produz reparo, ele inicia reparo.
Então, em vez de dizer, em resposta a boa noite, o meu nome é Pedro, ele diz hã? E hã é uma coisa, por exemplo, que linguistas não identificam sequer como uma forma verbal, não tem no dicionário hã, certo? Hã é um iniciador de reparo, hã é tive algum problema, e daí nisso perde-se a relevância condicional de produzir a reciprocação, e daí o atendente tem que repetir o seu nome e daí diz, agora eu entendi, ok, boa noite, ele não diz o nome. Tá? Então isso é só para uma palhinha do que esse cara descobriu nessa loucurada dele, dessas aulas malucas que não tinham uma organização. Tem muitas, por exemplo, que ele tinha 150 alunos em auditório e ele faz uma análise e ele diz assim, se vocês não têm, se isso aqui não interessou no primeiro dia de aula, se isso aqui não interessou para vocês, vocês não têm ideia de como vai ser horrível o que vem depois. Então, dá para cancelar a matrícula, tá? Vocês não precisam voltar. Esse era o tipo do cara. Bom, é esse cara, então eu só vou relatar o que esse cara estava dizendo sobre conversa. Tá? É aqui? Não, tá bom. Então, uma das coisas que esse cara botou de pé e que foi publicado ainda quando ele estava vivo, mas assim, outras pessoas fazendo para ele o que ele não queria fazer, é esta noção de, em inglês, é difícil traduzir e tem esse undoing being ordinary. Que a gente tem traduzido como ali no segundo item, como o trabalho de ser normal. E aí, claro que vocês sabem que normal é o que é normal para quem, plano e tudo isso. Mas aqui o normal quer dizer aquilo que ninguém vai achar qualquer coisa, ou seja, aquilo que supostamente não tem nenhum interesse, não chama a atenção, ou fazer a vida. Em outras palavras, tá? Então, lá nessa discussão, neste interesse, qual é o trabalho que a pessoa faz para viver a vida assim? E veja, nós temos essa expressão muito interessante para isso em português, que é jogar a conversa fora. Tá? E basicamente não se estudou conversa por muito tempo. Os linguistas, por exemplo, não tinham e continuam em larga medida não tendo interesse em conversa porque é muito avançado. A ponto de acharem por muito tempo e afirmarem explicitamente que era caótico, certo? Entre outras coisas porque as pessoas não produzem frases sintáticas completas o tempo inteiro. Sabe aquela coisa de sala de aula? Quero a resposta completa? Pois é, as pessoas elas não produzem assim o tempo inteiro, quase nunca, frases completas. Então não houve muito interesse durante muito tempo e aquilo que é completamente desinteressante do cotidiano, por exemplo, a ligação telefônica que vocês veem que está lá no artigo entre essas duas senhoras. Tá? No meio da tarde, uma passou pela rua, viu o acidente, chega em casa, liga para a amiga e diz, tu não sabe o que eu vi agora. E isso vai ser o prefácio da narrativa. Né? Então, isso é jogar a conversa fora, isso é nada, certo? E as pessoas muitas vezes dizem, a gente ficou lá 3, 4 horas, não fizemos nada, só ficamos jogando conversa fora. Isso parece, do ponto de vista desta coisa, elas passaram 3 horas construindo a realidade em conjunto, mostrando umas para as outras como é que elas estão enxergando o mundo e, em última análise, o que é a realidade intersubjetiva para elas, o que, portanto, desde esse ponto de vista, será a realidade. Então, o normal é o normal, elas estão tratando o que está sendo produzido na fala e interação como não digno de nota, é assim que a gente faz essa coisa, isso é o que é o interesse. Nesse interesse é que entra a narrativa, não o interesse em narrativa em si, tá? E sim onde é que isso entra lá, tá? Bom, então, isso eu estou puxando uma coisa lá do texto de 2001, narrar para um interlocutor ratificado, e aqui interlocutor ratificado quer dizer
eu estou me dirigindo a vocês. Mas veja bem, eu estou me dirigindo a vocês e eu estou olhando para este lado da plateia e não estou olhando para este lado da plateia. Em conversa, não rola muito isso. Direcionamento de olhar é crucial. E não tem um mundão, não tem um interlocutor, não tem tantos interlocutores assim. E números importam, tá? De múltiplas maneiras. Então, narrar para um interlocutor ratificado, isso de conversa, os eventos do mundo conforme os vemos, e monitorar a sua apreciação parece uma boa maneira de descobrir o que é normal. Depois, lá no final do artigo, hoje relendo, eu faço uma lista de coisas que eu não cito, mas que são trabalhos, assim, de, por exemplo, se vocês tiverem lido com muita atenção, vocês terão visto que nessa lista tem o que é narrar, por exemplo, o que eu vi quando eu passei, daí eu ligo para minha amiga para contar. Alguma coisa estranha que eu vi ali no Oswaldo Aranha, quando eu passei no ônibus, tinha alguma coisa estranha. E tinha uma viatura de polícia, e daí estava, e tinha um senhor assim, moreno. O que é isto e o que se faz com esse policial e as coisas que o policial estava fazendo, e o policial fez isso e aquilo, e o que esse senhor moreno fez, sabe? As pessoas acharem que essa configuração da cena não é digna de nenhum assim, mas como assim? Como que lá? Por que isso? Por que isso? Por que não? Elas não fazerem isso, ou elas fazerem isso, por que isso? Mas o que ele estava fazendo? Que estranho que ele estava fazendo isso. Isso, aquilo, essas coisas que vão aparecer no entorno da narrativa vão ser elementos de a gente olhar para... As pessoas estão demonstrando que elas acham que policiais fazem certas coisas, senhores morenos fazem outras coisas. É normal senhores morenos fazerem certas coisas, é normal policiais fazerem certas coisas. Não porque elas estão dizendo, não porque eu perguntei, mas porque elas estão narrando umas para as outras. Tá? Então, o mundo está sendo feito em conversa e narrativa, crucialmente. Então, aí o interesse em fazer o trabalho de ser normal, portanto, o foco é no trabalho de ser normal, e isso se faz jogando conversa fora. Tá? Depois vocês devem ter visto que também importa para isso ter o que contar. E eu acho que vocês vão encontrar, que vocês vão ler bastante disso, né? E principalmente daquilo que eu discuto lá no final, que é a resposta a uma primeira história com outras histórias. Tá? Mas antes de chegar nisso, eu faço duas perguntas lá que tem respostas bem simples, tipo, sim e não. Tá? Então, o fato de um segmento de conversa ser uma história, além de ser marcante para um observador externo, ou seja, nós, importa para os participantes. E aí, aqui, o importar, quer dizer, eles vão demonstrar uns para os outros que aquilo que eles estão fazendo é uma narrativa. Na organização, na economia das trocas do que eles vão produzir, porque eles não podem falar ao mesmo tempo. E não podem ficar em silêncio durante muito tempo. Tá? E pensem, então, isso eu acho que eu não convidei lá no texto, mas vou convidar vocês agora. Pensem naquele momento quando vocês estão em volta de uma mesa de jantar, ou de café da manhã, não importa a refeição, ou num bar, e alguém contou uma coisa e tu quer contar outra coisa em seguida, mas alguém chega na frente. E daí tu tem que ficar segurando, e aí aquilo que tu quer muito contar, ou que tu já vinha querendo contar antes, e daí veio o gancho, mas não encaixou. E daí depois talvez tu vai ter que fazer um trabalho para puxar aquela coisa para aquela história interessante, tá? Isso é o que eu estou querendo dizer, que assim, não dá para fazer certas coisas em qualquer momento, especialmente contar uma história que é muito difícil de fazer em
uma ou duas frases, que é o que cabe antes de que alguém, se não tem mais nada acontecendo em conversa, venha e tome a vez de falar. Tá? Então, isso é o que a gente está querendo dizer com se as pessoas, não importando quais pessoas, se elas usam linguagem, elas conversam. Se elas conversam, elas notam que uma coisa é uma narrativa porque elas precisam fazer alguma coisa para criar um espaço para narrar. Tá? E elas tratam aquilo que é narrado como algo que é especial, que é uma atividade especial. Tem outras, tá? Que não são assim tão especializadas, coisas com itens, por exemplo, tá? Instruções, receitas, que acontecem em conversa cotidiana e se abrem um espaço semelhante, tá? Mas nada tão volumoso quanto contar histórias. Então a resposta é sim. Parece que os participantes se importam com o fato de que alguma coisa que está sendo feita ali, esta coisa muito especial, é o narrar. Tá? E a outra pergunta, tá, mas então, se importam, parece que todo mundo conta histórias por aí. E para se contar uma história, basta ter uma coisa para contar e conta? Não. Em conversa, não. Porque justamente eu vou ter que criar este espaço. Isso é o que nós quer dizer, esse povo aí, da onde vem isso, chama de trabalho. Dá trabalho. Não é assim. Bueno, então aí a historinha é esta. É isso que eu estou tentando contar lá do que... Tá? Então, aí tem essas, o que eu chamei lá de observações empíricas sobre a fala e interação cotidiana, que a gente chama aqui de conversa. Tá? Eu disse lá, é necessário mais de uma frase para contar uma história. Mais precisamente, em geral, nem absolutamente sempre, é necessário mais de uma frase para contar uma primeira história. Vocês viram que depois, quando eu falo das segundas histórias, elas até assim, dado que elas já entram num story round, como se chama, né? Um ciclo de histórias, e já se tem múltiplos participantes, tem competição, e eles estão querendo, eles podem estar tão preparados que e eles não precisam fazer tantas entradas. Bueno, então, para dizer a história, portanto, eu tenho que, de alguma maneira, acertar com os meus co-participantes que eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, que vai requerer um pouquinho mais de espaço no ar, se a gente pensasse em rádio, certo? Para mim. Então, vejam como isso aqui que nós estamos fazendo não é conversa, certo? Eu estou aqui, ó, e vocês não assaltam onde eu estou. Isso não é conversa. Bueno. A gente até tem vontade. Eu sou bonzinho. Já que... Sou muito bonzinho, tolerante. Certo? Bueno. Então, a grande parte das histórias requerem mais de um turno, mais uma vez de falar, sem que o participante da história deixe de ter a palavra. Então não é dizer que lá em conversa cotidiana é como aqui. Eu estou falando longamente, uma vez assim, ó, agora vou contar a história e aí vocês vão ficar mudos. Não é isso que nós estamos falando. O que vai ser produzido lá é algo semelhante até o que produziu aqui, mas crucialmente são direcionamento de olhar, que não produz tomada de tudo, mas riso. Ou outras produções de coisas vocais que se sobrepõem à fala, certo? E, portanto, entram em competição com a fala, mas são o que a gente chama de continuadores, certo? Bem antigamente, em outras versões, com um termo que a gente quer evitar, porque ele chama outras coisas que a gente quer distância, se chamava back-channeling, tá? Que tem a ver com canal e emissor-receptor. Esta é uma teoria muito complicada para a ação desde esse ponto de vista. Bueno, então,
Este contrato de suspensão da sistemática de tomada de turnos regular da conversa, quando não tem nada de especial acontecendo, não quer dizer que daí o contador de história detém absolutamente a vez de falar e os outros não produzem nada. Não, eles produzem bastante que é não vocal, ou seja, direcionamento de olhar é crucial. Vocês vão ver lá que naquela mesa de jantar ou de café da manhã que a gente estava falando antes, se eu tenho 2 disputando e tem 6 em volta da mesa, o que estava contando parou, 2 que tomam, e aí dos outros remanescentes eram 6, os outros 4, 3 vão para um dos competidores pelo turno, e um fica, eu me agarro na única pessoa que está olhando para mim, e daqui a pouco ela começa a fazer assim, e daí eu paro. Isso não é eu, não é tu, isso é gente parece fazer assim. Então, direcionamento de olhar e uma série de outras coisas estão acontecendo. E produção vocal, do tipo, sério? Foi? Isso tudo são continuadores e, portanto, não é que a pessoa está muito acalada e não pode dizer nada, mas elas são produções breves e a criatura continua narrando até se entender que alguma coisa terminou. Ou que a gente daqui a pouco começa a dizer, tá, mas assim, terminou a história. Isso também pode acontecer, tá? Bueno, mas em síntese aqui, a questão é, vejam bem, para a resposta da nossa pergunta, não é assim que é contar a conta. Tem que abrir um espaço e esse espaço tem que ser acertado entre as criaturas no meio do que elas estão falando. Então, para contar uma história é preciso certas coisas. Assim, o primeiro passo do trabalho sociológico é conquistar esse espaço para a narrativa, e eu digo lá, é preciso sinalizar. Vou falar por mais de uma frase, estou solicitando a sua atenção de modo diferente do usual. Ok? Então, isso é uma coisa que supostamente eu acho que me digam depois se vocês desreconhecem. E pode ser uma coisa óbvia, mas fica mais óbvio talvez depois que está articulado. E essa criatura articulou. Podemos ver. Bom, e uma das maneiras mais corriqueiras de se fazer isso é com o que se chama de prefácio, ou seja, a conquista do espaço privilegiado para a fala extensa da narrativa. E extenso aqui quer dizer mais do que uma unidade sintática, que cabe numa unidade sintática completa, ao fim do que qualquer outro que esteja na conversa tem direito legítimo de tomar o turno. Tá? Aí nós poderíamos, não sei se vocês querem, acho que vocês não querem, entrar na discussão sobre o que é interrupção, tá? Ou o que é sobreposição de fala. Aí o negócio pode complicar um pouco assim do ponto de vista técnico dessa coisa. Tá? Mas então, aí vem andando a coisa, e um prefácio é uma coisa tão simples quanto isso. Sabe o que eu vi agora há pouco? Que é o ok? Certo? E vejam como não é um pedido de informação que está acontecendo aqui. Então nós vamos dizer, se eu pergunto qual é a capital do Suriname e alguém responde Paramaribo, e eu digo muito obrigado, o que eu fiz lá ao dizer qual é a capital do Suriname parece ter sido um pedido de informação. E o meu interlocutor entendeu assim, e aí aqui de fora a gente vê que quando eu digo obrigado, quer dizer que eu sustentei o entendimento do meu interlocutor de que o que eu fiz lá na primeira posição foi um pedido de informação. Então aqui que eu estou apontando. Não diz não, nem sequer, nem se eu sei, certo? Que é o go ahead, e daí entra a contação da história, quando fica suspenso, em princípio, a gente só veria que efetivamente foi esse entendimento se tivesse a continuidade lá. Então aqui é só um resumo.
Crucialmente daí, para as questões lá do ser normal, da realidade intersubjetiva, etc., o interesse está não só naquilo que se chama da maquinaria da organização da fala e interação social, e sim dos fazeres das pessoas. Tá? E aqui o prefácio também já contribui para isso, quando ele tem um elemento sinalizador de como é que eu estou propondo que tu ouça a história que eu vou contar. Com coisas do tipo, viu que coisa horrível que aconteceu ontem? Ao fim do que, então, conta a história, e eu coloquei ali A e B para já lembrar que não é que o B ficou muito calado escutando o catatônico do que estava acontecendo, porque o outro tem o direito de um do bom, não é isso. Mas o B, ao final, produz um entendimento do tipo, que coisa horrível. Que é uma coisa assim, poderia se dizer, sim, eu disse que é horrível. É horrível. Qual é a informação que eu estou dizendo que é horrível? Mas justamente, esse não é um mundo de trocas de informações. As pessoas não estão aí para só trocar informações. Elas fazem muita coisa que é ação que não tem informação nenhuma. Aí dá um exemplo. Tá? Então, voltando aqui, o prefácio já tem elementos de colocar para a criatura como que eu proponho que este episódio narrado deve ser entendido. E muitas vezes acontece como está aí nesse esquema, muitas vezes não é isso. A pessoa não diz que é horrível, ela não acha que é horrível e ela vai manifestar isso. Mas isso não quer dizer que esta pessoa que diz que é horrível, que ela achou horrível. Tá? O que está passando na cabeça dela, a Deus pertence, para quem acredita em Deus. E para quem não acredita, não sabemos. Tá? O fato é que ela manifestou, ela disse com todas as letras, e está bem assim. Eu disse que ia contar uma história horrível, eu achei horrível. Se ela achou ou não achou, não sei. Mas para todos os efeitos práticos, a intersubjetividade da coisa é que aquilo ali alguém poderia achar horrível. Aquilo é normal que alguém achasse aquilo horrível. Tá? E aí vocês veem essa história do normal, por exemplo, na minha listinha lá, por exemplo, é assim, é normal dizer certas coisas sobre quando a história envolve que alguém morreu, por exemplo. Não é tão normal cair em prantos quando é a narrativa sobre a morte de alguém que tu não conhece, que é distante. Tá? E outra coisa é se acontecem outras coisas, a reação, chorar, não chorar, ou dizer que é horrível, demonstra uma série de entendimentos. Tá? Então aqui está o meu esforço para dizer, vejam, o interesse não é exatamente, assim como é com linguagem especificamente, tampouco é com narrativa especificamente, e sim com o que esta atividade do narrar tem de precioso para se compreender o que é a construção da realidade intersubjetiva social. A despeito disso é verdade, mentira, outra coisa. Os participantes estão produzindo uma realidade que não é autodeclarada, é posta nas ações deles. Tá? Isso é o interesse deles, que tem a ver com o que se pode e o que não se pode fazer, é a razão para escutar com atenção. Tá? E aí vem a questão de segundas e terceiras histórias que são narradas depois de uma primeira. Então, para começar, eu estou apontando aí, os participantes têm que perceber uma organização narrativa para perceber que terminou e que aquela suspensão da tomada de turnos agora vai cessar e que eu vou ter que demonstrar o meu entendimento da história, seja dizendo, que horrível, seja contando uma outra história. Tá? Mas então, já aí tem uma série de elementos, por exemplo, não é comum nem desejável se termine de contar uma história na conversa cotidiana e se diga explicitamente, fim da história, ou fim da piada. Tá? Isso acontece, mas muitas vezes não acontece e as pessoas detectam que a piada terminou, elas riem.
ou elas fazem algum comentário. Que sinaliza, ok, eu ouvi uma narrativa, ela era engraçada, ou ela tinha a pretensão de ser, e acabou não fundo, e é isso que eu tenho para oferecer de reação, e agora voltamos para, a qualquer momento, a troca de turnos vai poder voltar a ser muito dinâmica. Mas isso é para chegar no ponto central aqui, que tem a ver com essa questão da atenção, que é da organização dos diferentes tipos de fala interessante. Então, veja bem, aí eu estou mencionando que o Goffman fala do ideal do palestrante, que pode ser também do professor aqui que dá aula, sabe? Tipo assim, isso aqui que eu estou fazendo, falo longamente, e assim, eu estou acreditando piamente que atrás desses olhos está sendo processado o que eu estou dizendo, e que vocês estão comigo, vocês estão pensando, alguns de vocês me dão sinais, e eu fico, que legal, mas é bem possível que ele esteja pensando assim no problema que ele tem que resolver hoje de noite, e daí o que vai fazer com as crianças, e o que amanhã, e eu esqueci não sei o que, e daqui a pouco a minha voz vai ficando assim distante. É só ruído, e daí o que eu estava dizendo, agora e aí eu te pego, tá? Bom, isso que eu estou dizendo é, em conversa cotidiana, não precisa ter medo, a pessoa vai estar prestando atenção, mesmo que não tenha nenhum interesse naquilo que o interlocutor está dizendo. E isto é porque, como a tomada de turno é muito dinâmica, ela logo vai ter que fazer alguma coisa que depende de ela ter compreendido que ação foi feita anteriormente, certo? Então, por exemplo, e aqui, vejam o perigo, eu estou aqui contando a história, minha piada, tá meio chata, tu para de prestar atenção. Então, essa suspensão coloca essa narrativa como algo que guarda relações com o ideal precário do palestrante, certo? O ideal precário, assim, tem o ideal de que as pessoas estão prestando atenção nele, mas assim, totalmente precário, porque vocês não têm que fazer nada, certo? Ó, eu paro, vocês não fazem nada. Enquanto em conversa, tem que fazer alguma coisa. E se a conversa é de 2, de 3, eu estou olhando para ti, como assim? Estou te perguntando. Tudo bem, deu para entender o que eu quero dizer? Assim, ó, não tem como em conversa a criatura não estar prestando atenção. E se ela não prestou, ela dá uma curva, entende? Assim, a não ser que ela queira agredir. Aí, ok, essa é uma maneira. Só eu não estava nem prestando atenção, porque assim, eu disse tanta bobagem que assim, com licença. Bom, não é, pode acontecer, mas aí justamente, eu estou invocando a normalidade ao produzir essa agressão desse modo. Tá? Então, não havendo isso, a criatura, se não prestou atenção o suficiente, ela dá um jeito de enquadrar aquilo que ela vai dizer com alguma coisa genérica e ver se cola. Assim, não foi isso que eu quis dizer. Ah, como assim? Eu estava falando disso, que ele está falando aquilo? Ah, não, é que eu pensei, bom, resolvi saímos. Ou, justamente, a conversa vai indo. Bueno, então, veja. Em situações do tipo aula tradicional, certo? Lecture, justamente, de inglês, certo? Palestra, tipo isso aqui, eu não tenho nenhuma garantia que o meu interlocutor está sequer ouvindo o que eu estou dizendo. Porque é longo, tá? Então, acho que todos vocês já tiveram essa experiência, certo? Como de estar numa plateia desse jeito, e daqui a pouco passou assim uns 3, 4 minutos, e daí alguma coisa acontece e tu volta assim, Em conversa não. Bom, na narrativa, em conversa tem algo intermediário. E, para além de coisas do tipo a demonstração do entendimento do que foi narrado de maneira menos investida, como, não sabe que coisa horrível que aconteceu, blá, 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 blá. E aí tu diz, ai, que coisa horrível, que é menos investimento.
um fenômeno comum é justamente que a criatura produz outra história. Os interlocutores, e se há vários, eles podem inclusive competir para produzir histórias em série. Tá? E esse fenômeno, então, é chamado de segundas histórias, porque não interessa se vem terceira, quarta, quinta, a não ser que a gente esteja querendo ver outras coisas, mas aqui o que interessa é que, ao contar uma segunda história, em resposta à história que ele escutou, o participante oferece ao contador da primeira história alguma substância subjetiva própria para exame de como a sua história foi escutada. Tá? Ou seja, quando lá no andar comum da carruagem da tomada de tudos, eu estou o tempo inteiro prestando atenção para poder fazer a coisa seguir, e aí eu revelo o meu entendimento do que é que tu disse e o que tu fez. Quando abre o espaço para narrar, a criatura narra, muitas vezes vem alguma amostra do entendimento, às vezes em detalhes. E os detalhes é contar outra história, mas não são detalhes. Vamos ver se eu entendi. Vou te contar. Não, justamente porque... Pode passar para a próxima. A criatura ouve aquela história e ela lembra. Vejam que eu estou colocando aí em aspas, porque nós não estamos dizendo que isso é uma atividade cognitiva. Sei eu se a criatura lembrou ou não lembrou. Sabe? O caso é que, de algum modo, ela demonstra que ela tem uma experiência própria que conecta com ela. E ela narra uma segunda história. Tá? Então, esse lembrar parece se dar de uma maneira específica, também interessantemente, naquilo que o Sachs descobriu já lá para trás, né? Que é, o interlocutor ratificado procura e conta, preferencialmente, uma história em que ele desempenha um papel equivalente ao papel desempenhado pelo primeiro contador da história. O ângulo de visão tende a ser o que é constante nas segundas histórias. Não necessariamente sequer tópico, que as pessoas tendem a achar que tópico é tudo na vida. Sabe? Portanto, a coerência entre uma coisa e outra, vejam que lá nos psicóticos a gente vai ver coisas diferentes acontecendo. Tá? Essa coisa comum aqui não fica tão comum lá. Então, um olhar aguçado para isso pode proporcionar alguma visão de que tem alguma coisa anormal acontecendo ali. Tá? Então, é o ângulo, não preferencialmente uma história no mesmo cenário, nem no mesmo tópico, sim o ângulo da pessoa que conta em relação àquilo que se passou, semelhante ao que foi da primeira história. Bueno, então, é mais ou menos isso que são os meus destaques. Tá? Então, eu volto para essa lâmina inicial aqui, e aí a gente pode conversar. Eu tenho mais umas 300 lâminas depois. Se por acaso tiver alguma coisa que vocês disserem que, por alguma razão, eu me lembro que tem uma lâmina lá que tem uma coisa que diz alguma coisa sobre alguma coisa que vocês têm para dizer. Mas, mais ou menos, é isso que está lá no artigo, certo? Então, eu volto aqui para dizer, bom, acho que a razão por que se tem um seminário desse tipo é porque de vários quadrantes, e deste também, se entende que narrar é algo muito crucial para o fazer das vidas das gentes humanas, sejam elas quais forem. Tá? E, desde este ângulo aqui, que tem um interesse em ver como é que as pessoas produzem a ordem social, tá? Isso é uma extração sociológica radical. Radical querendo dizer não extremista, mas radical de raiz. Tá? Tipo assim, eu muitas vezes tenho com alunos de graduação, quando a gente fala assim de social, nesse sentido, às vezes, uma vez eu tive um aluno que disse, tá, professor, o senhor está falando assim todo esse tempo, mas assim, quando é que o senhor vai falar do social? Demais! Aí ele disse, não, assim, social, sabe? As ações sociais, os grupos sociais. E o senhor está falando de interação social, não vi nada disso ainda. Bom, aqui o que nós estamos querendo dizer é que para qualquer coisa dessas outras, tem que ter dois. E esses dois precisam fazer coisas em conjunto
ordenadamente, e começa por essa pedra fundamental, que é: não dá para eles falarem ao mesmo tempo, o tempo inteiro. É bem pouquinho o que dá para falar ao mesmo tempo, a não ser que coisas especiais estejam acontecendo, tipo, nós queremos bater boca, nós queremos dizer que não dá para trabalhar um com o outro, e aí as pessoas vão falar longamente umas sobre as outras, mas elas não vão construir ações que não ruptura, falando ao mesmo tempo ou ficando caladas. Tá? Então isso é, de certa forma, uma economia do social. Por isso que eu estou dizendo, é uma sociologia radical, quer dizer, da raiz, do fundamento da possibilidade de ação humana, que é necessariamente conjunta quando envolve o uso da linguagem. Tá? Então, desde este ângulo radical, nesse sentido, não apenas narrar é importante, é saliente porque requer trabalho extra para produzir, que é disso que eu falei. Tá? E, para além, por que as pessoas investiriam esse trabalho extra? Porque produz perspectiva intersubjetiva. E aí elas estão jogando conversa fora para produzir entendimentos assim, de que mundo é esse que a gente habita? Você está enxergando a mesma coisa que eu? E aí esse é o sentido de assim, o interesse pelo que é normal. O que é normal não para todos, o que é normal para aquelas criaturas que estão produzindo os elementos mais fundamentais da sociedade, que permite que elas façam então quaisquer outras coisas juntas, né? Ou não quaisquer outras, muitas coisas cruciais juntas. Tá? Então é isso, o trabalho de ser normal interessa, fazer ser normal dá trabalho em si, e narrar está envolvido nisso, tanto porque dá trabalho extra quanto produz o próprio entendimento intersubjetivo do que é, que se passou, como se passou, e nos elementos disso, o que é entendido como faz parte, não faz parte. Isso tudo jogando conversa fora, daí o interesse particular por conversa. E aí outras formas que a gente chama de formas institucionais, elas todas requerem organizações particulares e modificações a partir da organização da conversa. Mesmo aquelas que são caladas, como esta aqui, estou aqui, está claro que não é conversa. Ou mesmo quando envolve interlocução, por exemplo, interlocução de sala de aula, em que tem perguntas e respostas de professores, principalmente de professores para alunos, e tem uma organização muito particular. E assim por diante, todas as outras formas organizadas, algumas das quais são feitas para que a narrativa aconteça, certo? E aí há inúmeras formas que o Goffman chama de atividades de palco, em que tem, essa se aproxima, certo? Vejam, eu estou aqui sentado numa plataforma e lembrem daquela sala de aula antiga que tinha aquela, como é que se chama? Aquela coisa, e obviamente o palco ocidental que coloca em atenção muitas vezes uma narrativa que pode ser de uma criatura ou o próprio teatro como uma narrativa produzida para uma plateia. Tá? Então essas são organizações muito particulares. Acho que é isso. Daí assim, aí, se vocês queiram tratar, eu estou à disposição. 500 perguntas. Não sei, quem sabe, não sei, vamos já partir para as perguntas? Fazemos o intervalinho agora, porque são muitas perguntas. Vamos fazer o intervalinho. Que horas são? São 7h35. Quem sabe a gente faz 10 minutos para... Pode ser? Pode. Tomar uma água no banheiro, né? Ver a questão da